Esse é o Para o YouTube que eu quero descer, o seu programa do Na Disciplina sobre a coleção DC da Eagle Moss, hoje com Liga da Justiça Torre de Babel. Fala aí, playboyzada! Se você tá chegando agora, esse é o Para o YouTube que eu quero descer, que é uma série de 60 programas do Na Disciplina sobre a coleção DC da Eagle Moss. Esse é o número 4 sobre Liga da Justiça Torre de Babel. Agora vão ficar faltando só 56. A premissa de Torre de Babel é bastante interessante. Ra's al Ghul conseguiu ter acesso aos arquivos do Batman e com isso ele descobriu maneiras de vencer todos os super-heróis da Liga da Justiça, colocando o mundo inteiro em risco. Isso é uma grande ideia para uma história. Porém, isso não tem nada a ver com o nome Torre de Babel. Mas na frente eu explico isso melhor. O roteiro dessa história fica por conta do Mark Waid, que veio na CCXP e eu não peguei autógrafo, e o Dan Curtis Johnson. E a premissa é bastante interessante, como eu já falei. A ideia de que o Ra's al Ghul consegue uma forma de neutralizar cada um dos membros da Liga da Justiça. Acontece que a implementação desse plano ao longo da história não é nada interessante. Eu não achei realmente inteligente ou interessante ou factível as maneiras que ele vai usando para anular cada um dos membros da Liga da Justiça. Eu acho que com um pouco mais de cuidado seria possível pensar em coisas que fossem menos infantis. Já o nome Torre de Babel tem a ver com a segunda parte do plano, que é, depois de conseguir anular os membros da Liga da Justiça, emitir uma frequência global que vai fazendo com que as pessoas não consigam se comunicar mais. Por isso, o nome Torre de Babel. Vamos falar agora de um ponto complicado desse quadrinho, que é a arte. Os desenhos ficam por conta de Howard Porter, Pablo Raimondi e Steve Scott. A arte final fica por conta de 4 caras: Drew Jurassi, Mark Probst, Claude Sanalbin e Dave Makes. E as cores ficam por conta de Pat Garrahy e Tom McCraw. Uma grande salada mista. A verdade é que os desenhos não me agradaram nem um pouco, essa equipe trabalhando não funcionou. Logo no início da história, quando você vê a Mulher Maravilha em vários quadros, em páginas que são muito próximas, em cada quadro parece que é uma personagem diferente. Eu não identifiquei como se fosse sempre a mesma Mulher Maravilha desenhada. Há uma discrepância grande entre quadros que são só rosto grande, isso é muito bem feito, bem detalhado, e quadros onde os personagens aparecem menores, de corpo inteiro. Uma coisa muito séria que acontece aqui, se você presta atenção em arte como eu, é a questão da proporção. Cara, tem um quadrinho em que eles encontram o Lanterna Verde, que a cabeça dele em relação ao corpo tá totalmente desproporcional, tá estranho. Parece que o Lanterna Verde é o Homem Elástico. Aí é que tá, a arte final também tem seus problemas, porque, a meu ver, a arte final não combina com o estilo do desenho, inclusive usando muito preto, uma arte final bem dura, preenchendo bastante com nanquim. Talvez em preto e branco ficaria legal, porém aí vem o terceiro problema, que é a forma como as cores foram colocadas sobre os desenhos. Você percebe claramente as camadas que foram feitas para colorir digitalmente esse desenho, e muitas vezes as camadas são limitadas pela arte final, o que dá um efeito de cor muito dura, sem um degradê, não passa a realidade. Nada nessa arte me agradou. Eu fui lendo o quadrinho, vendo o roteiro se desfazer e ficar muito bobo, não achei realmente interessante, e a arte também não ajudou nem um pouco a me manter preso na história até o final. Mas, pra vocês, eu li tudo. Então vamos lá, pra salvar a arte de Torre de Babel, tem uma edição de 18 páginas com história que se chama Culpa, que mostra como os arquivos secretos do Batman foram roubados. Essa história ela é escrita pelo Dan Curtis Johnson e desenhada pelo Pablo Raimondi. A arte final fica por conta do Claude Sanalbin e o Dave Makes, e as cores ficam por conta do Tom McCraw. Essa combinação deu certo. Lendo o conjunto todo, você percebe que essas páginas destoam do restante de Torre de Babel. Deveria ter sido essa equipe, a meu ver, produzindo todo o arco. Falando mais um pouquinho então do que ocorre na história. Como eu disse no início, os arquivos secretos do Batman são roubados e o Ra's al Ghul descobre maneiras de neutralizar todos os membros da Liga da Justiça. Com isso, ele não teria obstáculos para a sua conquista mundial. E como ele faria essa conquista mundial? Daí vem o nome Torre de Babel, emitindo ondas globais que interfeririam diretamente no cérebro das pessoas, não permitindo que elas se comunicassem. A princípio verbalmente, depois nem mesmo através de leitura. O cérebro
cérebro não consegue mais decodificar a linguagem. Por isso o nome Torre de Babel. O problema dessa história é que eu achei desde o início as justificativas das maneiras de neutralizar cada um dos membros da Liga da Justiça muito mal fundamentadas. Algumas coisas que acontecem eu não concordo de maneira alguma que poderiam ser resolvidas das maneiras que são resolvidas, e ainda rola toda uma desconfiançazinha se o Batman não estaria envolvido nisso, se é certo ou não ele pensar maneiras de neutralizar os próprios colegas de equipe. Cara, de fato eu não achei essa história boa. É o primeiro volume dessa coleção que não me agradou de verdade. Porém, os extras dessa coleção continuam muito legais. Começa aqui, como sempre, com a galeria de capas limpas, só a arte da capa em página inteira, e continua com a primeira história da Liga da Justiça, dos heróis reunidos. E aí é que tá o mais engraçado. Apesar deles enfrentarem um vilão, que é uma estrela do mar gigante alienígena, e mostra cada parte do grupo vencendo um dos vilões, né, porque eles se multiplicam no início da história. Cara, essa história pra mim foi muito mais legal e muito mais interessante de ler do que o próprio Torre de Babel. Então, se tem as duas histórias, Torre de Babel e a primeira história da Liga da Justiça, fica com a primeira história da Liga da Justiça, cara, que é muito mais legal. Assim como todas as edições daqui pra frente da coleção DC da Egon Moss, Torre de Babel saiu por R$ 34,90 e esperamos que o valor não aumente ao longo da coleção. Obrigado por assistir. Se você ficou aqui até agora, deixa aquele like sagaz. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilha nas redes sociais, mostra isso pros seus amigos se eles curtem quadrinhos também, cara. E deixe seu comentário aí embaixo. Se eu falei alguma besteira, me corrige, me ajuda a conhecer um pouco mais da DC. É assim que o Na Disciplina se constrói. Perdão pela demora. É que a CCXP deixou a vida totalmente louca, mas os vídeos estão aí no rifle e todos vão sair. Eu sou o Cristiano Vidal, esse aqui é o Para o YouTube que eu quero descer.